Olá, eu sou Fabrício Bastos, sou promotor de justiça aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, sou autor da obra Curso de Processo Coletivo, aqui pela Editora Foco, e venho aqui, perante vocês, participar da Semana Jurídica da Editora Foco, com temas que são bem relevantes, temas que são bem atraentes para a nossa vida prática, para a nossa vida acadêmica. E o tema que eu selecionei para mim é um dos temas mais polêmicos no que tange ao direito processual coletivo, que foi analisado pelo Supremo de forma bem recente, há cerca de algumas semanas atrás, lá por volta do dia 8 de agosto desse ano. E o tema é o tema 897 da repercussão geral, que é a questão referente à prescritibilidade, ou não, das ações de ressarcimento ao erário. E é muito interessante porque é um tema que ele não revela só um interesse meramente acadêmico, um interesse meramente de ordem prática. É um tema que repercute inclusive na nossa vida enquanto cidadão. Porque a partir do momento que a gente descobre que um agente público desviou alguma verba pública ou gerou alguma lesão ao erário, é do nosso interesse que o erário seja devidamente ressarcido. Pois bem, o grande palco dessa discussão foi justamente um recurso extraordinário novamente afetado ao Pleno para que se rediscutisse uma tese que até então já vigorava na própria jurisprudência do Supremo. Existem alguns precedentes afirmando que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Não só no Supremo, você também vai encontrar isso em alguns TJs, a doutrina largamente dominante, especializada no tema, também sustenta a mesma tese, inclusive no seio do STJ. Então já era algo praticamente pacificado, de que as ações de ressarcimento deveriam ser consideradas imprescritíveis. Mas vejam, como que a gente deve trabalhar essa ideia? Vamos colocar em quais termos essa ideia? Então vamos lá. Primeiro termo que a gente tem que trabalhar: separar em dois grandes grupos. Primeiro, a ação de ressarcimento erário baseada exclusivamente em responsabilidade civil. Ou seja, não houve prática de nenhum ato de improbidade administrativa. E do outro lado, vamos colocar as ações de ressarcimento erário lastreadas, melhor dizendo, em atos de improbidade administrativa. A partir do momento que a gente divide essas duas ações de ressarcimento erário, a gente começa a entender por que existem decisões diferentes. Então já adianto a vocês, a ação de ressarcimento erário, qualquer que seja a sua causa de pedir, qualquer que seja o fato ensejador, ela é uma ação de responsabilidade civil. É uma ação na qual se busca o ressarcimento, se busca a reparação daquele dano. Posto isso, vamos ao próximo tema. A ação de ressarcimento erário, quando ela estiver baseada em uma mera relação de responsabilidade civil, ela estará submetida ao regime da prescrição. Essa decisão já era pacífica no Supremo, o Supremo já havia decidido isso alguns anos atrás, o STJ também vinha seguindo essa linha. Então, nesse grupo, não existe discussão, não existe nada de novo que a gente possa trazer aqui. No segundo grupo, aí sim que tem uma questão a ser analisada. E tudo gira em torno do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Como interpretar o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição? Na medida em que ele deixa clara a ideia de que haverá a imprescritibilidade quando o objeto da demanda for o ressarcimento erário. Pois bem, lastreado nesse artigo 37, parágrafo 5º, os ministros se reuniram novamente, repito, para analisar o tema de repercussão geral, e chegaram a uma conclusão. Separaram o ressarcimento erário, novamente com base em dois grupos. Vamos colocar em um grupo as ações de ressarcimento erário baseadas em conduta culposa, e no outro grupo vamos colocar as ações de ressarcimento erário baseados em conduta dolosa. Beleza? Então, esse elemento subjetivo
ele foi primordial para que se criasse essa divisão. Beleza? Tranquilo. Então, no primeiro grupo, as ações de ressarcimento erário baseadas em condutas culposas estarão submetidas ao regime prescricional. Do outro lado, as ações de ressarcimento erário lastreadas em condutas dolosas são imprescritíveis. E aí muita gente sempre me pergunta, depois dessa decisão, mas como fica o combate à improbidade administrativa? Se nos ativermos a lei de improbidade administrativa, veremos lá que o prazo é de 5 anos. Então, para as demais sanções previstas na lei de improbidade administrativa, ainda permanece a ideia de que o prazo é prescricional de 5 anos. E aí você vai ter que analisar quando que começa a correr esse prazo. Tudo bem? Mas continua submetido ao regime da prescritibilidade. O que foi decidido pelo Supremo, portanto, foi somente ressarcimento erário. E repito, a conclusão simples. As ações de ressarcimento erário, com base em práticas de ato de improbidade administrativa, com base em condutas dolosas, são imprescritíveis. Essa foi a tese fixada pelo Supremo. É a tese, inclusive, que eu sustento no meu próprio livro, que é aqui pela editora Foco, como eu disse no início, pela imprescritibilidade. Tá ok? Aguardo vocês aí para qualquer outra dúvida, para qualquer outro evento. Estamos à disposição. Nós aqui da editora Foco, todos os autores, todos os meus colegas, estamos à disposição de vocês. Sejam bem-vindos.